Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite. Sabe que para mim é uma alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos nessa noite, dessa vez para compartilharmos a palavra de Deus. Agradeço o convite, Leonardo e professor também, para quem não sabe, meu professor, amado professor. E não estou puxando o saco porque não tenho mais matérias com ele, então não preciso de nota. Acredito eu, né? Aproveito para trazer também um abraço do conselho de nossa igreja, da Presbiteriana da Silva Jardim, na pessoa do pastor Levi, ao presidente do conselho desta igreja, que é o pastor Leonardo. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós leremos o capítulo 6, ou capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, como bem está no slide. Efésios 6, capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios 6, do 1 ao 4. O texto diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, pois a sua palavra foi lida e pedimos que o Senhor fale conosco através dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa igreja tem sido alimentada com exposições na carta aos Efésios. E essa carta, nós podemos perceber, os irmãos podem perceber, que temos diversas orientações acerca de como nós devemos viver. Orientações para todas as áreas de nossas vidas. Orientações para as áreas da nossa vida que nós consideramos mais espirituais. Áreas que nós consideramos não tão espirituais assim, mas que no fim das contas são espirituais também. E Efésios 5:18 trata disso, ao nos trazer um mandamento que acaba por ser uma espécie de moto de todo o livro de Efésios, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto provavelmente foi pregado pelo pastor Leonardo ou no domingo passado ou no domingo retrasado. E este mandamento, meus irmãos, é cumprido então de 4 formas. Como nos encheremos do Espírito? Primeiro, falando em salmos, e então entoando hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Na mensagem do último domingo, o pastor Leonardo expôs que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, reconhecendo-os como autoridade, e que os maridos devem se sujeitar às suas esposas, amando-as como Cristo o amou a igreja. E eu pensei que ninguém tacou Bíblias no pastor Leonardo. Tenham paciência comigo também. E o nosso texto está ligado a este versículo diretamente, porque o nosso texto, meus irmãos, está ligado completamente à sujeição. Porque os filhos devem se sujeitar aos pais em forma de obediência, honra e respeito. E os pais devem também se sujeitar aos filhos, não ao obedecê-los, mas ao criá-los na admoestação do Senhor. E amados, percebam que Deus aprove em sua providência que na escola dominical, a aula da classe conjunta de jovens e adultos fosse sobre famílias abençoadas, não é isso? Pelo pouquinho que eu pude ver. E também que esse texto é pregado no dia do adolescente presbiteriano. Vejam só que dia propício ao falarmos da relação entre pais e filhos. Não sei todos os adolescentes, mas pelo que me consta, há pelo menos o Pedro, que leu o Salmo 23, e a Júlia, que leu 1 João e tocou bateria. A propósito, parabéns pelo seu dia do adolescente presbiteriano. E acho que tem mais um rapaz que é adolescente nessa igreja, porque tem uma fotinha lá embaixo, né? Pedro. É Pedro também? 2 Pedros. Ah, Pedro e Igor. Ah, parabéns, Igor. Se você está por aí ou não está também. Meus irmãos, as relações entre pais e filhos precisam ser relações pautadas em Jesus Cristo. A relação de marido e mulher deve ser pautada em Jesus Cristo. A relação de empregado e chefe deve ser pautada em Jesus Cristo. A relação de pai e filho
deve ser pautada em Jesus Cristo. Pois o filho ser obediente e o pai ser amoroso e presente não são o modo natural de ser. Por isso que precisa ser pautado em Jesus Cristo. Porque o nosso natural é o filho ser desobediente e os pais serem autoritários e autoritativos com os seus filhos. Por isso, meus irmãos, isso é um exercício primeiramente de fé em Jesus Cristo, onde cumprir os seus desígnios, onde cumprir as suas orientações, seremos mais cheios do Espírito Santo. Pois é isso. Um filho que obedece ao seu pai, ele é mais cheio do Espírito Santo. Um pai que ama o seu filho, cumpre seu papel, e mãe, são mais cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que falaremos na noite de hoje. Meus irmãos, algum dia eu fui visitar uma família, esses dias atrás fui visitar uma família e eu percebi que a menina pintava e bordava. A menina fazia o que queria e a mãe não falava nada. Quando no máximo a mãe disse assim: filha, não faz isso, filha. Com essa entonação, com essa força, com essa volúpia. Aí no mesmo dia, à noite, a menina fez algo que eu não sei o que ela fez. Mas a mãe pegou aquela menina e, como dizem, colou o brinco da menina. Claramente foi algo exagerado, porque a menina gritava absurdos e provavelmente ela gritaria se fosse tranquilo também. Mas o que me chamou a atenção é que aquela mãe estava criando uma filha sem limites e quando ela tentou impor um limite, ela se excedeu nesse limite também. E, meus irmãos, o que nós vamos mais ver neste mundo são famílias assim, onde há o excesso, para menos ou para mais. Ou melhor dizendo, não excesso, mas extremos. Ou de mais, ou de menos. Vejam, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele se deparava com a sociedade romana. E na sociedade romana, o papel do pai era algo bem diferente do que a gente vê hoje, porque o pai ele tinha o papel de senhor, digamos assim, dentro de casa. O filho era como se fosse um bem. E é bem verdade que nós podemos dizer que talvez a mulher também fosse um bem ao homem da casa, ao pai da casa. Sobretudo, a figura masculina não chegava a ser, não posso dizer que seria presente, né, mas havia o exercício de autoridade extrapolado. Porque assim, se um filho com deficiência, por exemplo, nascesse e o pai não o quisesse, ele poderia abandoná-lo. Se o pai quisesse, em qualquer momento da vida, ele poderia vender o seu filho para ser escravo. Porque o filho não era um filho, simplesmente, mas era um bem. Certamente você vai concordar comigo que esse modelo é horrível, não é? Não seria bom se nós multiplicássemos esse modelo de criação de filhos hoje em dia. Mas também é verdade que as coisas hoje não são tão boas e o que vemos hoje também não é bom, não deveria ser multiplicado. De um lado, os pais decidiam sobre a vida e morte dos seus filhos, já de outro, o que vemos por vezes são os filhos decidindo o que vai acontecer ou não vai acontecer dentro de casa. Meus irmãos, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, o padrão natural das famílias não é de serviço mútuo, mas é a disfuncionalidade. É a disfuncionalidade. Nós não encontramos mais famílias, ou até encontramos mais com raridade, com dificuldade, famílias onde se impera o amor, onde se impera a sujeição mútua, onde se impera a autoridade. Autoridade bíblica. Quando muito a imposição da autoridade é então extremamente severa e ao invés de correção, ao invés de obediência, ao invés de respeito, se produz afastamento dos filhos para com os pais e inimizade entre eles. E por conta disso nós precisamos urgentemente olhar para as Escrituras e entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas famílias. Entender qual é a vontade de Deus para nós que somos pais, para nós que somos filhos. Entender a vontade de Deus para o relacionamento de marido e mulher. Todos os relacionamentos. E ao olharmos para o nosso texto, podemos ver que a estrutura é simples. Do versículo 1 ao 3, o apóstolo está falando com os filhos. E do versículo 4, Paulo fala sobre o dever dos pais. Volte os seus olhos para o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando Paulo aqui diz pais no verso 1, é pai e mãe. Não é só pai, mas é pai e mãe.
Logo, os filhos devem ser submissos e obedecer ao seu pai e à sua mãe. E filhos, eu sei que por vezes, você que é solteiro, você que é adolescente, eu sei que por vezes as ordens dos nossos pais talvez não fazem sentido na nossa mente de idade que nós temos. Muitas vezes as ordens, as vontades dos nossos pais parecem que não são tão corretas assim, ou simplesmente são contrárias ao que nós gostaríamos de fazer. Eu ainda sou filho, mas faz um pouco de tempo que eu já saí da casa de minha mãe. Mas eu me lembro que muitas vezes eu falava assim, nada a ver, porque minha mãe está me pedindo. Eu sei que é assim, ainda. Mas vejam que a obediência aos pais não se dá simplesmente porque nós concordamos com os nossos pais, ou então porque nós queremos obedecer aos nossos pais. E essa obediência também não se dá porque os nossos pais são perfeitos e têm uma vontade boa e agradável, mas essa obediência se dá, meus irmãos, sem questionamentos, porque obedecer aos pais é obedecer a Cristo. Nós obedecemos aos nossos pais não porque eles merecem ser obedecidos, mas porque Cristo merece ser obedecido e Ele exige de nós que obedeçamos aos nossos pais. Perceba que assim como a esposa deve ser submissa ao marido em Cristo Jesus, assim como o marido deve amar a sua esposa em Cristo Jesus, vocês filhos devem amar os seus pais, obedecer aos seus pais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Isso acaba por trazer um importante direcionamento para os nossos relacionamentos, porque no fim das contas, todo o nosso relacionamento não é apenas vertical, não é apenas horizontal, mas é um relacionamento triangular, porque todo relacionamento que você estiver, o seu dever, o seu compromisso é primeiro com Deus, com Cristo e então com a pessoa. A maneira que eu vou tratar o meu namorado, a maneira que eu vou tratar a minha namorada é por causa de Cristo. A maneira que eu vou tratar os meus pais é por causa de Cristo. A maneira que eu vou tratar o meu chefe, meu patrão, meu subordinado é por causa de Cristo. Todos os nossos relacionamentos, meus irmãos, têm que ter padrão, como padrão, Jesus Cristo. E não o próximo, não o outro. Portanto, filhos e filhas, obedeçam aos vossos pais. E isso em Cristo. E Paulo podia só ter dito, obedeçam, porque é assim e acabou. Inclusive, nossos pais falam isso bastante, né? Porque sim. Porque eu estou mandando. Eu achava isso uma injustiça, mas quando eu me tornei pai, eu entendi. Por que a gente fala isso? Primeiro, obedeça, filhos, porque isso é justo. É justo porque Deus deu esse mandamento e não há nada mais justo do que a vontade de Deus, que é a regra da bondade e retidão. Filho e filha é lógico obedecer. É justo obedecer. Eu não gostaria de ficar fazendo comparações com animais, mas, por exemplo, há um videozinho onde uma cachorra está cansada e ela vai dar de mamar aos filhotinhos. E os filhotes começam a fazer uma grande bagunça. Ela dá um latido muito forte. Um cachorro vai para cá, outro vai para lá, todo mundo fica quietinho. É justo, é lógico obedecer. Segundo, obedeça porque é um mandamento porque realmente é um mandamento. Se os irmãos abrirem Êxodo 20:12, vocês vão acompanhar o quinto mandamento que Deus deu a Israel. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, uma das leis fundamentais para que o povo de Deus vivesse bem em comunidade era essa: filhos, honrem seus pais, pai e mãe. Meus irmãos, e ainda isso poderia até mesmo não ser justo, poderia não ser lógico, mas se nós temos o nosso Senhor como nosso Deus, então nós temos a obrigação de honrarmos os nossos pais. Mesmo que não fosse justo, mesmo que não fosse lógico obedecer ao meu pai, mas se Jesus está mandando, nós devemos obedecer, pois Ele é o nosso Senhor. E percebam que, obviamente, a primeira maneira de honrarmos aos nossos pais é dando obediência. Mas valorizar o seu pai e valorizar a sua mãe também é uma maneira de honrar o seu pai e sua mãe. E como nós somos tardios em honrar os nossos pais. Essa semana, meu padrasto fez aniversário e eu tinha um compromisso marcado com alguns amigos da igreja.
E eu estava pregando esse texto. Eu até ia mandar mensagem para o pastor Leonardo nesse mesmo dia, mas eu falei, não, eu conto no púlpito, não tem problema. E a minha mãe me chamou à tarde para, vamos, hoje é aniversário do Douglas, como você bem sabe, filho, vamos comer uma pizza junto com a gente. Estava só eu em casa, e aí a minha mãe, meu padrasto, meu irmão e eu. Fernanda não veio, inclusive, porque ela está na casa dos pais. Fernanda e Emily estão na casa dos pais, por isso não vieram. E eu pensei rapidamente, que desculpa eu vou dar? Porque eu já tenho um compromisso marcado, nem preciso dar uma desculpa muito grande. Mas não vou poder ir, porque eu vou sair com os meus amigos. Mas eu estava bem nessa parte, estudando sobre a parte dos filhos. Eu falei, poxa vida. Mandei mensagem para os meninos, piazada, não vou poder, porque meus pais me chamaram para uma atividade e eu não posso deixar de participar. Eu lembro que eu até falei, nossa, eu acho que nem vai ser tão legal assim, eu acho que ia ser mais legal se fosse com os meus pais, com os meus amigos. Gente, foi muito bom. Foi agradável, foi legal. A gente se emocionou junto, a gente falou sobre a nossa vida, o que a gente passou de bom, o que a gente passou de ruim, como que são as coisas hoje, o que estamos pensando para o futuro. Foi um momento muito bom, foi um momento muito agradável. Mas eu me lembrei também, conversando com a minha mãe e com meu padrasto, de momentos em que eu fui muito difícil, momentos em que eu destratei a minha mãe. Momentos em que eu fui injusto, momentos em que eu a desobedeci. E ainda que eu fosse muito bom para pensar em motivos, pensar em justificativas para o meu comportamento, toda vez que eu olho friamente para essas vezes, foram totalmente sem causa. Eu fui um rebelde sem causa. Eu fui um rebelde sem causa. E hoje, sendo mais velho, sendo casado, sendo pai, eu percebo ainda mais, meus irmãos, a injustiça que eu cometi com aquela jovem viúva que estava apenas tentando dar o seu melhor na maternidade. Eu espero que você não precisa ter 30 anos, ser pai já de 2 meninas. Ah, pastor, minha esposa está grávida, então eu teria mais uma menina. Surpresa. Não espere ter 30 anos para honrar mais seu pai e sua mãe. Não espere. Porque você pode ter uma vida muito melhor, você pode ter um relacionamento muito melhor com seus pais, ainda hoje. Ainda hoje. E o terceiro argumento é porque se você ainda obedecer, Deus poderia dizer, não faz mais do que a sua obrigação, mas se você obedecer este mandamento, você terá recompensa. Vejam só, Deus exige algo de você e ainda te recompensa se você cumprir essa exigência. O verso 3 diz assim, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E a gente pode resumir essa recompensa em 2 palavras, prosperidade e longevidade. Meus irmãos, nessa sociedade, quando nós olhamos para os jornais, para os filmes, para as séries, a pregação é de que para você ser feliz de verdade, você tem que fugir, você tem que ir embora. Nossa, você tem 18 anos e aí tem que sair da casa dos seus pais para você ser livre de verdade. Suma. Esqueça os seus pais, deixe os seus pais para lá. Aí sim você vai ser feliz, aí sim você vai ser próspero, porque você vai poder fazer o que você quer, você vai poder se dedicar à carreira que você quer, você vai poder estudar o que você quer. Nós ouvimos direto, meus irmãos, que para sermos felizes nós precisamos ser donos de si, ter as nossas próprias regras, ter as nossas próprias verdades, não se submeter a ninguém, não. Você não pode abaixar a cabeça para ninguém, você não pode ser subserviente, você não pode ser submisso a ninguém. Senão você não vai ser feliz. Mas isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira prosperidade, que a vida boa, é consequência de uma vida de honra e obediência a Deus, que se demonstra na obediência aos pais. Meu irmão, minha irmã, filho, filha, honra teu pai, honra tua mãe. Honre-o porque isso é justo. Honre-os porque isso é um mandamento e você vai viver bem. E se lembre nessa hora que honrar os pais, obedecer aos pais, se dá por conta de Jesus Cristo. E ao honrar os seus pais, vocês vão ser mais cheios do Espírito Santo. E agora no verso 4, nós vemos então uma ordem para os pais. O verso 4 vai dizer assim: e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, lembram-se que, ao falar do versículo 1,
comentei que a palavra pais era no sentido de pai e mãe, não é isso? Mas aqui no verso 4, essa palavra pais é no sentido masculino da palavra. Então é pai, homem. Então, meus irmãos, pais, essa responsabilidade é algo que o Espírito Santo coloca sobre nós. E existem muitas pesquisas que demonstram a importância da vida do pai na vida dos filhos. A Universidade de Yale trouxe uma pesquisa, inclusive, que mostrava que os maiores índices de criminalidade estavam permeados entre aquelas famílias em que o pai não foi presente. Seja porque morreu, seja porque abandonou a família, ou seja porque ele estava em casa, mas não dava atenção à família. Existem até outras pesquisas que denotam que o índice de impacto na saúde física dos filhos também é impactado, alterado pela presença do pai em casa. Eu li rapidinho uma pesquisa que dizia que meninos ou meninas que não tinham pai presente em casa, não jantavam com o pai, ou não conversavam com seu pai no dia a dia, tinham índices mais altos de colesterol. E ainda que não existisse nenhuma pesquisa, meus irmãos, nós, ao olharmos aos nossos lados, ao olharmos para as famílias que estão perto de nós, a diferença é clara de quando há um pai presente em casa. Ou quando, então, não tem um pai presente em casa. A diferença é grande. A diferença é grande. E porque o pai que está presente ativamente é aquele que chama os seus filhos, é aquele que corrige seus filhos, é aquele que caminha com seus filhos, é aquele que escuta seus filhos, é aquele que ama a sua esposa. Alguém já disse, meus irmãos, que o melhor presente, o melhor comportamento que o pai pode ter na frente de um filho é amar a mãe desse filho. Amar a sua esposa. Só que quantas vezes, meus irmãos, nós pais preferimos nos afundar no trabalho, nós preferimos trabalhar 8, 10, 12 horas por dia para não cumprir o papel que nos é dado pelo Espírito Santo como cabeça do lar. E a gente vai ainda dar desculpa. Não, eu estou trabalhando 12 horas porque eu quero o melhor para minha família. Mas o que a família precisa é do pai presente, é da mãe presente, não é de dinheiro. Tanto é que nessa conversa com os meus pais, eu me lembro que eu estava falando com a minha mãe de quando nós morávamos numa casa de madeira, muitos anos atrás. E era uma casa bem precária e eu lembro que eu podia empurrar a parede, eu conseguia ver o chão. A minha mãe disse que ela chorava toda noite na cama porque ela achava que um dia a gente poderia acordar no chão. Mas eu não estava nem aí, porque eu era criança, minha mãe estava lá. Minha mãe estava lá. Para mim estava tudo bem. Só que, pais, quantas vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade de cuidar, de educar, de corrigir, disciplinar os nossos filhos e deixamos tudo nas mãos das mães, que já são sobrecarregadas. Trabalhando por mais de 9 anos com famílias de adolescentes, meus irmãos, não são poucos os casos em que o pai prefere dar presentes, fazer tudo o que o filho quer, mas não dá aquilo que o filho precisa. Quando a gente é novinho, a gente não sabe o que a gente precisa. A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. A gente precisa de correção, a gente precisa de amor, a gente precisa de presença. E como é nítido a diferença entre os filhos de igreja mesmo, onde o pai está presente e o pai não está. E às vezes até pasme, meus irmãos, os filhos que foram abandonados pelos seus pais conseguem, digamos assim, viver até melhor do que os filhos que não foram abandonados literalmente pelos seus pais. O pai está até em casa, mas o pai só assiste futebol, só fica no celular, só trabalha. Isso é muito sério, pais. Isso é muito sério. Porque o texto está sendo claro. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dando para a gente essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha, é sua, pai. De cuidar, de corrigir, de disciplinar. Eu vou dividir essa responsabilidade em duas partes. Em primeiro lugar, eu não, né, gente? O apóstolo Paulo vai dividir em duas partes. Em primeiro lugar, o pai não deve provocar o filho à ira. Isso está no verso 4. E como o pai pode provocar o filho à ira?
com destempero. Com destempero. E destempero nos dois lados, nos dois sentidos. Primeiro, nós podemos provocar a ira dos nossos filhos ao agir com extrema severidade. Lembre-se que os primeiros ouvintes tinham um padrão, no caso o pessoal de Efésios lá, os irmãos de Efésios, quando receberam a carta. O padrão de pai para eles era aquele que fazia o que quisesse com o filho. Podia vendê-lo para ser escravo, podia abandoná-lo no momento que quisesse. Tinha o filho como propriedade. Se os irmãos verem Colossenses, capítulo 3, versículo 21, vai dizer o seguinte: pais, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E a ideia deste versículo, que foi o mesmo apóstolo Paulo que escreveu, é a ideia de que os filhos precisam ser criados de maneira amável. E é claro que, pais, nós não devemos ser moles com os nossos filhos, mas ao tratá-los com imoderada severidade, pegar pesado demais, a única coisa que a gente vai suscitar no coração do nosso filho é ódio. Mas quando nós tratamos os nossos filhos com bondade, com amor, nós suscitamos neles reverência e obediência alegre. Pai, os nossos filhos não são nossa propriedade, mas são filhos de Deus, que o Senhor nos deu para cuidar, para zelar. Conceito de mordomia, nós somos mordomos com os nossos filhos também. Não são nossos, mas são de Deus, e nós cuidamos deles para Deus. E segundo, nós podemos provocar a ira dos nossos filhos ao reter a correção. Então, se eu corrigir demais o meu filho, eu posso provocar a ira nele, mas se eu não corrigir meu filho, eu vou provocar ainda mais a ira nele. Por quê? Abram Provérbios 13, 24, meus irmãos. Provérbios 13, 24. Provérbio 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E para ilustrar essa passagem, meus irmãos, eu vou compartilhar algo que eu ouvi da minha avó algumas vezes. Eu tenho certeza que vocês já ouviram também. Se não apanhar em casa, vai apanhar da polícia. Se não apanhar em casa, a vida vai bater. Meus irmãos, Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A criança é tola, meus irmãos. Quando a gente é novinho, a gente é tolo. E é esperado que uma criança seja tola, não é esperado o contrário de uma criança, ela está aprendendo a viver. E o nosso papel é afastá-las da tolice, com amor, com bondade, com cuidado. E sabe como nós vamos demonstrar esse amor, essa bondade, esse cuidado? Corrigindo os nossos filhos no Senhor. Porque assim como o menino, a menina tem que obedecer ao seu pai no Senhor, nós temos que corrigir os nossos filhos no Senhor, em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então finaliza o verso 4, que é a segunda parte da divisão. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Finalzinho do verso 4. Meus irmãos, o sentido de disciplina aqui para o apóstolo Paulo é corrigir fisicamente mesmo. É usar a vara mesmo. E a admoestação é no sentido de usar as palavras, corrigir com as palavras. Então, corrigir com a vara, corrigir com as palavras. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, uma passagem conhecidíssima, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a seus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Nós precisamos falar com os nossos filhos, nós precisamos levar os nossos filhos até Deus, nós precisamos orar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, nós precisamos pregar para os nossos filhos, fazer culto doméstico com eles e trazê-los à igreja. E amados, ainda que nós possamos sonhar muitas coisas aos nossos filhos, o que é muito bom, o que é justo, que a partir de hoje, à luz deste texto,
Que o nosso sonho para os nossos filhos seja que os nossos filhos sejam verdadeiros servos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Porque isso sim faz a vida valer a pena, servir a Cristo. E se os nossos filhos forem homens e mulheres de Deus, meus irmãos, qualquer problema que eles tiverem, eles vão superar, porque eles vão superar em Cristo. Qualquer trabalho que eles tiverem, eles vão ir bem, porque eles vão fazer isso por Cristo. Então, que o nosso sonho seja, não que o meu filho seja um grande CEO, um médico, um engenheiro, mas que ele seja um grande servo de Deus. Que ele ame a Deus de verdade. E para concluir, meus irmãos, eu imagino que ao ouvir isso, filho, que ao ouvir isso, filha, que ao ouvir isso, mãe, ouvir isso, pai, nós possamos nos sentir incapazes de cumprir com isso. Ao ver isso, meninos e meninas, homens e mulheres, senhores e senhoras, a gente pode se sentir incapaz de cumprir com esses mandamentos. Como que eu vou conseguir obedecer aos meus pais? Como é que eu vou conseguir ser um pai? Como é que eu vou conseguir ser uma mãe de acordo com o que a Bíblia me ordena? Mas a resposta a essa pergunta, a essa insegurança, está no próprio texto. Filhos, vocês podem obedecer aos seus pais, porque vocês vão fazer isso no Senhor, em Jesus. Pais, cumpram isso no Senhor. Filhos, antes de obedecer aos seus pais, ou desobedecer aos seus pais, lembre-se de que Cristo obedeceu ao seu pai perfeitamente e recebeu a sua recompensa. Lembrem-se que o mandamento fala de prosperidade e de viver bem, longevidade. Cristo obedeceu ao Pai e ele recebeu essa recompensa. Só que Cristo não só é próspero, tudo é de Jesus Cristo. Tudo é dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Cristo não só vive bem, Cristo não só vive de maneira longeva, mas ele vive eternamente. Filho, por esse Cristo, você pode obedecer seu pai e sua mãe. Por esse Cristo, você pode honrar e obedecer seu pai e sua mãe. Aproveita hoje, chega para seu pai e sua mãe, dá um elogio para ele. Agradeça, elogie a comida, elogie algo. E pais, lembre-se de Cristo também. Cristo se entregou pelas suas ovelhas quando elas nem do aprisco dele eram. Cristo me amou. Cristo amou você quando nós ainda éramos inimigos. Cristo amou e se entregou por suas ovelhas. Quando nós éramos todos ainda rebeldes, cabeças duras, irresponsáveis, tolos. Pais, lembrem-se que Cristo nos corrige porque Ele nos ama. Cristo nos corrige porque Ele nos ama. E a correção de Jesus Cristo é com amor, é com ternura. Meus irmãos, não é fácil o que é ordenado aqui, não é fácil. Mas lembremos de que Cristo tudo passou, tudo suportou. Lembremos de que Cristo morreu, e morreu uma morte de cruz. Por causa de mim e de você. Mas ele não ficou morto, não. Hoje ele vive eternamente, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E vive para todo sempre. E esse que vive eternamente está com você, filho. Está com você, filha. Está com você, pai. Está com você, mãe. Esse que vive eternamente está conosco. Então, ao honrar os nossos pais, lembre-se, Ele está conosco. Ao amarmos aos nossos filhos, cuidar deles, ensiná-los na admoestação do Senhor, corrigi-los, lembremos, o que vive eternamente está conosco. Mas que Deus os abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pois quando nós, ainda rebeldes, ainda tolos, ainda inimigos do Senhor, por Jesus, em Jesus o Senhor nos amou. Nós te louvamos
Pai, pois o Senhor nos corrige em amor, com ternura, com bondade. E o Senhor só corrige aqueles a quem o Senhor ama. Logo, se o Senhor nos corrige é porque o Senhor nos ama. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Pai, ajuda-nos a sermos filhos que obedecem aos seus pais. A sermos filhos que honram aos seus pais. E isso no Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos a sermos pais que pelo menos façam um eco de como o Senhor é conosco, como Pai. Que nos corrige, que nos ama, que nos entende, que nos ouve, que anda conosco e ministra a nós ao levantar, ao se deitar, na caminhada. Que nós, Pai, possamos nos apegar, nós possamos abraçar a sua graça na paternidade, abraçar a sua graça na maternidade e também enquanto filhos. Pois só assim, Pai, em um mundo de famílias totalmente machucadas e destruídas, nós poderemos ter uma família abençoada no Senhor. E é no nome dele que pedimos. No nome de Jesus. Amém.